olá! Mais uma semana se passou e estamos aqui com o programa Viva a Vida de novo aí na sua casa, aqui na sua frente, no computador, na tela. Por quê? O nosso objetivo sempre é agregar na sua vida, levar informações que você possa transformar em conhecimento e encontrar soluções para a sua vida. E hoje nós trouxemos uma profissional que tem uma expertise maravilhosa na área das empresas, principalmente quando a gente fala no direito trabalhista empresarial. Nós sabemos que as empresas sofreram demais agora na pandemia e que os empresários, eles são verdadeiros heróis no nosso país. Então, não só na pandemia, mas também na pandemia, eles mostraram a sua força, o seu vigor e o quanto estão lutando para que o Brasil continue em pé. Só que economia também se faz na área trabalhista. É muito importante que a empresa trabalhe redonda, que faça uma gestão disso e que possa otimizar os seus resultados, os seus lucros, os seus ganhos, até para poder permanecer em pé. E para isso, eu vou conversar com a doutora Leila Salvati. Ela é advogada, especialista em direito trabalhista empresarial, principalmente para pequenas e médias empresas. Vamos recebê-la? Doutora Leila, muito obrigada. Tarde, doutora Virgínia. Aqui, né? Por favor, sente-se aí. Eu que agradeço o convite, Estou mais aqui uma já. vez. Gente, eu fiz aqui um rol de perguntas, porque nós queremos extrair muito do conhecimento dessa mulher, porque eu quero que vocês utilizem essas informações realmente da doutora Leila, não deixa ao passando. Pega essa informação e aplica na sua empresa, eu garanto para você que você vai gerir melhor e vai ter melhores resultados. Doutora Leila, já começando para aproveitar o máximo aqui do nosso espaço, né? Qual é a melhor forma das pequenas e médias empresas evitarem prejuízos por danos causados pelos empregados? Os empregados, às vezes, causam prejuízos para a empresa que trabalha. Esse prejuízo pode ser descontado? Vou dar um exemplo mais concreto. Uma transportadora. Foi causado um prejuízo, né, pelo motorista de um ônibus ou de um caminhão, e esse prejuízo, que na verdade seria um prejuízo culposo, ele não teve dolo, ele não teve a intenção de prejudicar a empresa, mas ele prejudicou, um acidente de trânsito, por exemplo. Esse prejuízo que ele deu à empresa, inclusive que a empresa teve que pagar lá o conserto do carro do terceiro e tudo mais, pode ser descontado o salário dele? Vamos lá. Olha, são várias perguntas numa só, mas eu acho que traduz bem o dia a dia, né, do empresário. Doutora Virgínia, essa reflexão da senhora traduz exatamente o dia a dia de um empresário. O que acontece? A maior parte das empresas, elas se utilizam de um contrato de trabalho padrão, um contrato de trabalho, como eu costumo brincar, que busca no Google, ou um contrato de trabalho feito por um contador. Coitado do contador, ele já faz a parte dele, ele não é obrigado a ter expertise jurídica e conhecer tudo que um advogado conhece, né? Exatamente. Mas aí acaba trazendo uma deficiência. O contador não tem nem a obrigação de fazer esse contrato. O que acontece? Como eu pego um contrato padrão, eu tenho lá a possibilidade de desconto, a própria CLT me dá essa possibilidade de desconto, mas normalmente a possibilidade de desconto nos casos dolosos, aqueles casos que eles são feitos quando o empregado faz de forma proposital, causa um dano de forma proposital. Então, isso já tem na CLT. Isso já temos na CLT. Mas nesse nosso caso, que é um acidente de trânsito culposo. Então, na CLT eu tenho a situação dolosa, só que também a maior parte dos contratos de trabalho padrão tem. O culposo, 90% dos contratos de trabalho, eu diria 98% dos contratos de trabalho não tem. Entendi. E nesse caso, para a empresa se resguardar, deve ser feito um contrato de trabalho personalizado. Tem que ser com cláusulas específicas desse desconto, a forma como vai ser esse desconto. Então, na verdade, o funcionário, quando ele é contratado, ele já tem que deixar autorizado no contrato de trabalho eventuais descontos por prejuízo culposo que ele dê à empresa. Exatamente. Então, tem que constar a
a forma do prejuízo culposo, a forma como vai ser o desconto. E te digo mais, boa parte das empresas faz sim esse desconto, mesmo de forma culposa, mesmo sem constar em contrato. E isso lá na frente acaba tendo que devolver com juro e correção monetária em eventual ação trabalhista. Acho que esse é o pior, né? Porque daí se tem esse problema, o advogado trabalhista, né, do lado do empregado, lógico que não é bobo, ele já vai caçar outros 55, né? Exatamente. Então, um contrato personalizado, a gente consegue prever esses tipos de regras. E o contrato personalizado, na hora de contratar o funcionário, uma via fica com ele, outra via fica com a empresa? Uma via fica com ele, outra via fica com a empresa, só que não basta a gente fazer um contrato, a gente tem que ter reuniões, a gente tem que fazer treinamentos, a gente tem que fazer com que esses funcionários, que eles tenham consciência dos seus deveres e dos seus direitos. Entendi. Mas isso não é necessário, treinamento e tudo mais, não é necessário para haver o desconto, caso ele já tenha autorizado no contrato. Não, não é necessário. Tá. Só que se a gente acaba fazendo um treinamento, a gente acaba dando consciência para esse empregado. Agora, por exemplo, se tiver um código de conduta na empresa, um regulamento interno. Vamos pegar o regulamento. O regulamento já diz, ali já determina como deve proceder um motorista de ônibus, por exemplo, que se envolva num acidente de trânsito. Aí ele tem que imediatamente ligar para o gerente de tráfego para ir lá, tirar foto, pegar o nome de testemunha, tudo que vai ser necessário. Tudo isso ele tem que seguir porque ele já foi orientado e treinado de acordo com aquele regulamento interno. Ou não? Nós acreditamos que foi. Na realidade, Na realidade, existe. a grande maioria das empresas tem regulamento interno, como eu costumo brincar que artigo que fica dentro da gaveta. Ah, não, gente. Porque a maioria das empresas não faz treinamento. Não, daí não pode, né? Então, ele se torna letra morta. Entendi. A letra morta não adianta, né? Agora, e o uso do celular, gente? O uso do celular durante o expediente. O que a senhora pode dizer com relação a isso? Porque isso pega. Mais uma vez, o uso do celular também, ele deve constar num contrato personalizado, num regulamento interno, ou em uma circular. Só que não basta constar a proibição, eu tenho que constar a proibição e a sanção correspondente. E essa sanção, ela começa com uma advertência, e dependendo da situação, dependendo daquilo que o empregado faz, eu posso até ter uma justa causa de imediato. Por exemplo, um motorista de ônibus, um motorista de um caminhão. Inclusive, os tribunais entendem que nos casos de motoristas, a demissão por justa causa é de imediato. Mas aí tem que ficar comprovado que ele estava dirigindo, né, o celular ao volante. Nesse caso, para se ficar comprovado, o ideal é que se faça uma sindicância interna na empresa com o advogado da empresa. Agora, vamos dizer que vem uma multa, né? Multou aquele veículo porque o motorista estava dirigindo com o celular ao volante. Eu acho que está mais do que comprovado e isso gera justa causa, então. Também gera justa causa e além da obrigação de pagar a multa, desde que todas essas regras, volto a repetir, constem em contrato personalizado, regulamento interno, circular e outros documentos da empresa, e isso não seja uma letra morta, isso seja efetivamente aplicado no dia a dia da empresa. Gente, isso traz muita economia. Por exemplo, eu acho que mais do que economia para as empresas, regras disciplinares, elas trazem um ambiente de trabalho mais saudável, porque aí todo mundo sabe o que é que pode, o que é que não pode fazer, porque senão a Virgínia pode usar o celular e a doutora Leila não pode. Aí, como é que faz? Então, isso gera um clima ruim na empresa. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu cheguei numa loja para fazer compras e a atendente não veio me atender porque ela estava no celular. Que absurdo. Ela estava no celular. Eu não sei se ela ganha por comissão ou não, mas eu fui embora. Provavelmente essa loja não deve ter regras internas.
Regras Ou, escritas. se tem, ela não foi orientada e nunca sofreu uma sanção. Eu entendo que regras disciplinares para empresas, a meu ver, é como se a gente estivesse educando os nossos filhos. Os nossos filhos não têm que ter limite? Cada casa tem um estatuto. Lógico que existem as regras, né, já pré-determinadas na CLT, nas convenções coletivas e nas normas trabalhistas, mas as regras disciplinares ali daquele ambiente, elas têm que ser dispostas, obedecendo, lógico, que toda essa legislação, mas têm que estar dispostas dentro da empresa e ser aplicadas aos funcionários. Eu vou pegar o gancho da senhora. As regras que constam na convenção e na CLT são regras genéricas. A gente pega desídia, por exemplo, o empregado faltou 10 dias. Isso é desídia, é um dos exemplos de desídia. CLT fala desídia. Eu tenho que pegar um código de conduta ou um contrato e eu tenho que explicar a situação de desídia. Mas destrinchar ali com exemplos. Mas só conseguimos fazer isso fazendo uma análise de cada empresa, de cada situação. Entendi. Então, por exemplo, a empresa pode dispor no contrato de trabalho, quando o funcionário é admitido, já pode dispor todas as sanções disciplinares em casos específicos. Um deles, nós conversamos aqui sobre o desconto, já pode constar, e também quanto ao uso do celular. Você vai poder usar só no horário do intervalo, né, para as refeições, ou se pode utilizar para circunstâncias, por exemplo, da própria empresa. Tem funcionários que trabalham com o WhatsApp, né, de empresa, que fazem venda por telefone e tudo mais. Então, como é que vai disciplinar isso? Isso vai da necessidade e do dia a dia de cada empresa, mas tem que ser disciplinado, né, doutora? Tem que ser disciplinado de forma específica com cada empresa. A senhora acabou de falar de WhatsApp. Inclusive as empresas, os funcionários que utilizam de WhatsApp, venda por WhatsApp, por exemplo, eu tenho que ter regras específicas, eu tenho que ter treinamento para esse funcionário. Muito bem. Doutora, nós estamos chegando aqui no final do primeiro bloco. No segundo bloco, eu quero conversar com a senhora sobre a tal da pejotização. O que será que é isso? Será que é de comer, né? Não é, gente. É uma coisa que pode trazer muito problema para as empresas. Mas fica aí que a gente já volta. Retornamos no nosso programa Viva a Vida e eu deixei uma pergunta no ar sobre a pejotização. O que será que é isso? Doutora Leila, é muito comum as empresas trabalharem com a tal da pejotização? Qual o risco? Bom, em primeiro lugar, pejotização. O que é, né? Primeira a gente coisa, tem que saber o que é a tal da pejotização. A pejotização tem muitas empresas que demitem os seus funcionários. Eu vou dar um exemplo prático. Certo. Demitem os vendedores, que às vezes são vendedores externos, e esses vendedores abrem uma MEI e voltam para essas empresas como pessoa jurídica. Mas nada mudou, continua tendo subordinação, continua cumprindo o horário, só que utiliza-se de uma pessoa jurídica. Chega lá na frente, essas pessoas físicas, porque na verdade elas continuam prestando serviços como pessoa física, sob o rótulo de uma pessoa jurídica. Essas pessoas acabam indo para a Justiça do Trabalho, acabam anulando esses contratos de pessoa jurídica, essa denominada pejotização, e as empresas acabam pagando verba trabalhista. Para se utilizar da pessoa jurídica, tem que ter uma assessoria muito boa e tem que mudar o dia a dia dessa pessoa. Essa pessoa tem que deixar de ser funcionário e realmente atuar como autônomo. Então, deixa eu entender. Muitas vezes, a empresa quer economizar e aí ela demite o funcionário, faz um acordo com ele, olha, eu vou demitir você, mas eu vou te recontratar num novo modelo. Agora você vai abrir uma MEI
eu vou recontratar você para o mesmo cargo e função que você tinha antes. Mas agora eu não pago mais os encargos trabalhistas, mas eu te aumento o seu salário. Normalmente tem aí algum ganho para as duas partes. Ok. Só que continua tendo subordinação como se fosse empregado, continua tendo controle de jornada como se fosse empregado, continua tendo habitualidade, quer dizer, todos os requisitos para um vínculo trabalhista. Aí depois eles brigam por qualquer motivo, né? Se desentendem, todas as relações acabam porque existe um desentendimento. Aí esse contrato que era MEI, que era PJ com PJ, pessoa jurídica com pessoa jurídica, esse MEI vai para a Justiça do Trabalho e a Justiça do Trabalho já conhece essa alternativa de estar tentando resolver a situação, economizando, né, de forma aí que não precisava, descaracteriza esse contrato, que seria uma relação civil, Exatamente. de PJ com PJ, uma relação civil, está no Código Civil. Descaracteriza isso e traz isso para uma relação de trabalho aplicando a CLT. E aí tem que pagar o quê para esse funcionário? Vai ter que pagar todas as verbas rescisórias. Em primeiro lugar, recolher FGTS de todo o período. Às vezes tem complementação de salário de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho. Tem que recolher multa de 40%. Todas as demais verbas. O INSS tem que recolher durante todo o período? Pagar, às vezes, muitas vezes, dependendo da taxa, às vezes é imposto de renda. O prejuízo é grande. E 13º, férias. 13º, férias, inclusive dependendo do período que a pessoa fica, já passou o período de férias, as férias vai ser em dobro, inclusive. E as multas também? E todas as multas, inclusive as multas constantes na própria convenção. Agora, a minha preocupação ainda é maior. Se essa empresa está habituada a fazer isso, e isso é denunciado à Secretaria de Relação do Trabalho ou ao próprio Ministério Público do Trabalho, essa empresa pode vir a responder por fiscalização, pagamento de multa e até por uma ação movida pelo Ministério Público? Essa empresa ela vai ser autuada e, dependendo da situação, pode até ser o caso de uma ação civil pública e as multas são altas. E há situações que se responde até por delito criminal. Então, gente, a pejotização pode ser agradável aos olhos e ao bolso da empresa num primeiro momento, mas se tiver controle de jornada, se tiver habitualidade, se tiver subordinação, dizendo como que tem que fazer, né? Vamos dizer assim, a subordinação de um funcionário comum. Tem o controle de jornada, tem que começar às 9, terminar às 18, ter uma hora de almoço e por aí vai. Isso é relação de emprego. Então, o advogado, quando pega a análise desse caso concreto, ele vai ter que orientar o cliente dele a não fazer isso. Nós temos que analisar o caso concreto. Certo. Há determinados casos que eu posso sim contratar pessoa jurídica desde que eu mude o dia a dia daquela pessoa, desde que eu espere um lapso temporal para contratar. Aí as coisas mudam. Então temos que analisar o dia a dia. Se for uma situação que ela seja bem elaborada, os riscos são menores. Doutora, eu queria conversar uma outra coisa que é do dia a dia das empresas. Às vezes a empresa manda embora um funcionário, mas depois ela quer recontratar esse funcionário que ainda está disponível no mercado de trabalho, ele ainda está desempregado, para a sua empresa, porque ele é um funcionário de confiança, ele não deu certo naquela função que ele estava antes. Mas eu quero contratar para uma função inferior, ele vai ganhar menos. Quanto tempo eu tenho que esperar? 6 meses? Normalmente as empresas falam em 6 meses, no popular se diz que são 6 meses, mas na realidade a legislação me diz que são 3 meses. Ah, muito bom. E eu posso contratar, inclusive, hoje os tribunais têm aceitado que eu contrate por uma função inferior. Doutora, uma outra questão. Aquele funcionário que está forçando a barra para ser mandado embora. Então, ele está lá agindo com desídia, ele está enrolando, ele está fazendo o que não deveria, ele está olhando o celular durante o expediente, ele é grosseiro com o cliente, né? Como é que faz?
ele pode ser demitido por justa causa, mesmo já estando ali cumprindo o aviso prévio? Doutora Virgínia, isso é comum demais no métier das empresas. É por isso que eu perguntei, eu acho que isso é muito Para comum, ele ser né? demitido por justa causa, porque enquanto ele está cumprindo o aviso prévio, ele está dentro do contrato de trabalho. Sim. Durante o aviso prévio, o contrato de trabalho, ele se projeta por mais 30 dias. Certo. Então, ele está ainda dentro do contrato de trabalho. Ele pode sim ser demitido por justa causa, mas não é tão simples assim, não. As Certo. regras para essa demissão, elas têm que estar expressa num contrato de trabalho personalizado. Entendi. Mas se ele, vamos dizer assim, se ele fizer alguma coisa que a própria CLT já permita a dispensa por justa causa, pode ser. A justa causa, dependendo da situação, a gente sabe que até pode ser aplicada de imediato, deve ser aplicada de imediato, sob pena do perdão tácito, né? Vamos dizer assim, um furto na empresa, uma agressão, alguma coisa muito séria, não é verdade? Sim. Né? Agora, de outra forma, desculpa, né, cortando a senhora, de outra forma, pode ser de forma progressiva, pode ser a advertência, a suspensão, depois a justa causa. É necessário seguir esse padrão? Doutora, vamos lá. A CLT, sim, como nós já falamos antes, ela dispõe de cláusulas gerais para a demissão. Então, se é um caso muito grave, em primeiro lugar, eu tenho que apurar esse caso, ver se realmente foi aquele funcionário, ver se aquele dia aquele funcionário estava na empresa, ver se foi ele que cometeu aquele fato. Em primeiro lugar, eu tenho que ter levantar provas. Eu tenho que ter regras específicas para apurar esses fatos. Certo. Tá? E dependendo da situação, eu não tenho necessidade de passar por todas as fases, das penalidades, já posso aplicar uma justa causa direto. Eu vou aproveitar, falando das penalidades, das fases da justa causa, da advertência. A maioria das empresas aplicam a advertência de forma verbal. Até porque a lei não fala em advertência, mas a advertência ela não tem que ser de forma verbal, ela tem que ser de forma escrita, até para me ter uma comprovação lá na frente. De que aquele funcionário foi advertido que aquele comportamento estava em desacordo com os padrões da empresa. E aí, em caso de reincidência, dependendo das condições, eu já posso vir a aplicar uma suspensão. Mas se eu não tiver uma prova de que eu apliquei uma advertência lá atrás... Aí, direto para a suspensão também não pode ser. Temos que analisar cada caso. Cada caso mesmo. E cada caso, ele tem que estar de forma discriminada num contrato personalizado, e esse contrato personalizado ele tem que ser feito de acordo com o métier de cada empresa. Então tem que analisar ali o dia a dia de cada empresa, a função, as atividades daquela função. Doutor, e o contrato de experiência? A gente sabe que a gente fala muito sobre contrato de trabalho, mas o contrato de experiência é o contrato de trabalho. O contrato de experiência é o contrato de trabalho em definitivo. Infelizmente, a maioria das empresas não tomam cuidado no contrato de experiência. Faz um contrato de experiência, como eu falei antes, contrato de experiência lá via Google, ou um contrato de experiência padrão, e aquele contrato é aquilo que fica para o funcionário. Podemos fazer ajustes, mas os ajustes eles não se sobrepõem àquele contrato. Agora, vamos dizer, os ajustes também só podem ser feitos em circunstâncias que sejam benéficas para o empregado. Elas não podem ser prejudiciais ao empregado. Aí pode haver modificação do contrato. Exatamente. Mesmo ele concordando ou não concordando. Não, toda modificação tem que ter concordância do empregado. Bom saber. Então, o contrato de experiência. Então, tem lá a experiência de quantos dias? A experiência ela é de no máximo 90 dias. 90 dias. E ela pode ser feita, por exemplo, eu quero 30 dias, aí depois eu posso renovar mais 30 dias ou mais 60 dias? Na realidade, nós podemos renovar só por uma vez. Então, normalmente é 45 e 45 ou 30 e 60. Isso é a regra. Mas existem dicas de ouro no contrato personalizado para não se utilizar desse padrão. Pode ser tempo menor, então. Vamos deixar esse assunto para uma próxima. Muito bom, hein, gente? Olha, ela é danadinha, ela sabe muito. E aí,
Quando esse contrato ele se convola em contrato de trabalho por tempo indeterminado, ou seja, de experiência para um contrato permanente, né? Tudo aquilo que estava no contrato de experiência é o que vai ser transportado para a relação de emprego ali a nível de forma indeterminada também? Se um funcionário ele permanece 30 anos na empresa, é aquele contrato de experiência que o acompanha por toda a vida. Gente, o contrato de trabalho é um dos instrumentos mais importantes numa relação de emprego, porque é o nascedouro dessa relação de emprego e é o mais importante para a empresa. Pelo que eu estou vendo, inclusive no contrato de trabalho, é onde você já determina se a sua empresa vai fazer economia ou não. E é o nascedouro também de ações trabalhistas e de prejuízos para o caixa da empresa. Muito bem. Eu acho que com isso a gente pode encerrar esse assunto e numa outra oportunidade, então, a gente vai conversar sobre os outros tipos de contrato. Contrato temporário, o que é, diferença do contrato de experiência, contrato por tempo determinado. Eu acho que isso é muito importante, é isso que a gente quer levar para os empresários, principalmente para os pequenos e médios empresários, que a gente sabe que aparentemente não tem condições de ter uma consultoria jurídica permanente, um advogado permanente. Então, acaba se utilizando o conhecimento desfalcado, né, do contador, porque o contador não é advogado, ele busca ajudar, mas ele não é. E ali ele acaba ficando deficitário. Mas o pequeno e médio empresário pode ter uma consultoria jurídica também, porque o preço é razoável, né, doutora? É exatamente o pequeno e médio empresário que ele necessita de uma consultoria jurídica, porque dependendo de uma ação trabalhista, pode vir a falir uma empresa. É verdade. Então, se a gente for ver um passivo trabalhista e o quanto ele vai gastar com uma consultoria jurídica, vale muito a pena. Gente, olha, pensa nisso, hein? Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço, doutora. Até a próxima. Eu faço um convite para a senhora. Agora, no próximo bloco, nós vamos falar um pouquinho sobre outro assunto, que é uso capião. Eu sei que a senhora conhece também o assunto, poderia estar me ajudando. Top? Sim, doutora. Muito bom. Gente, a gente já retorna e o próximo assunto é uso capião. Sai daí que a gente já volta. Olá, nós retornamos agora com um novo assunto em pauta, que é a uso capião. Muita gente acha que sabe o que é uso capião ou nunca ouviu falar, ou já ouviu falar, mas nem sabe para que serve. E, na verdade, é um instituto jurídico que pode ser aplicado aí na sua vida para melhorar a sua vida e para que você tenha mais recursos econômicos aí para você e para a sua família. É bem interessante. Eu estou aqui com a doutora Leila Salvati e ela fez a gentileza de me ajudar agora para que fique mais dinâmico. Como ela também é advogada, então ela vai fazer as perguntas como se fosse o telespectador, para que vocês em casa possam ter aí uma noção do que se trata esse assunto. Doutora, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, me ajudar. doutora, e vai ser um prazer estar do outro lado. Imagina, ela é danadinha. E aí, doutora? Bom, vamos começar. A doutora Virgínia é advogada especialista em direito de propriedade e uso capião. Doutora Virgínia, uso capião é a maneira mais econômica para se regularizar um imóvel? Depende, né? Vamos responder aqui, ó. Depende. A uso capião, ela é utilizada para regularizar imóveis que não têm como ser regularizados. Então, né, doutora? É uma maneira, por exemplo, você compra um imóvel lá na zona rural. E esse imóvel, ele é menor que o módulo rural mínimo para desmembramento. Então, não dá registro. Com a uso capião, consegue regularizar, porque a uso capião não tem fração mínima como exigência, como requisito. E
é uma maneira muito econômica de regularizar, porque é uma aquisição originária da propriedade. Ou seja, nasce uma matrícula própria para aquele imóvel que está sendo usucapido. E aí não paga imposto de transmissão. Porque a gente sabe que quando você faz uma compra e venda entre pessoas vivas, você vai fazer a escritura de compra e venda no cartório de notas, né? Depois você vai pegar essa escritura, aí você vai ter que pagar o imposto de transmissão intervivos, ou seja, entre pessoas vivas. Depois você pega essa escritura com o registro, né, já do pagamento e tudo mais, e leva em outro cartório, que é o cartório de registro de imóveis. Então, o imóvel tem uma matrícula, todos os imóveis têm uma matrícula, e vai ser ali averbado na matrícula que houve essa compra e venda. Então, vai ficar lá que era do João, e com a compra e venda, que está ali já anotado na matrícula do imóvel, passou a ser do José. Então, paga o imposto para isso. Quando uma pessoa morre e ela deixa bens, então vai fazer o inventário, vai abrir a sucessão, né? A sucessão, na verdade, ela é automática com o falecimento, mas tem que abrir inventário para transmitir os imóveis do morto para os vivos, para os herdeiros, ou seja, do falecido para quem ficou. Essa transmissão dos imóveis se faz através de um processo de inventário, no fórum ou fora do fórum. Também vai ter que pagar o imposto de transmissão, nesse caso chama causa mortis. Aí, saindo o formal de partilha, registra o formal de partilha lá no cartório de registro de imóveis, para que fique constando que o João faleceu e deixou a tal propriedade para um filho, a outra para a esposa, o outro para... ou então que deixou em comum para todo mundo. Vai estar lá anotado na matrícula do imóvel como é que ficou a história do inventário. Na usucapião, por isso que a doutora que é esperta aqui já perguntou isso, na usucapião não paga imposto, porque não existe transmissão de ninguém para ninguém. Por isso que chama aquisição originária da propriedade. Nasce uma matrícula própria, novinha em folha, para esse imóvel que está sendo usucapido. Doutora, respondido? Doutora, a senhora respondeu com excelência, com autoridade no assunto. Obrigada. Doutora, também tantos anos fazendo isso, 25 anos fazendo usucapião. Para que as pessoas em casa possam saber, me fala qual é o prazo para se ingressar com uma ação de usucapião? Tá, então vamos lá. Normalmente, tudo prescreve. Então, se você tem uma dívida no banco, essa dívida prescreve em 5 anos, por exemplo. Então, ali é uma prescrição que vai eliminar um direito, o direito do banco cobrar você. Na usucapião, existe a prescrição aquisitiva, ou seja, você vai, com a prescrição em determinado prazo, você vai adquirir um direito. Por isso que chama prescrição aquisitiva. Respondido, doutora? Respondido, mas quais são os prazos? Por exemplo, se eu tenho um contrato escrito, certo. E se eu não tenho nenhum contrato, e se eu construir no imóvel, ou se eu não construir, que são prazos diferentes? Certo. Então, vamos lá. Se você não tem nenhum contrato, justo título, que a gente chama de justo título, né? Um recibo de compra, um pagamento, não tem nenhum contratinho de gaveta, não tem nada. Na verdade, você é um invasor. Você entrou lá no terreno, não era de ninguém, ficou lá de forma pública, mansa, pacífica, ininterruptamente. Ninguém tirou você de lá, ninguém ajuizou ação nenhuma de reintegração na posse. Você foi ficando lá. Se esse imóvel tiver menos que 250 metros quadrados e for na cidade, e você não tiver nenhum outro imóvel registrado no seu nome e usar esse imóvel para a habitação da família, porque tem que ter o cunho social, 5 anos você é dono do imóvel. 5 anos só. Mas tem que ter todos esses requisitos, do tamanho, né, os requisitos negativos, positivos. Agora, se você é um imóvel grande, é uma fazenda,
Não dizer que exista isso, né, gente? Porque é difícil. Mas entrou lá um imóvel grande e ficou lá durante 15 anos. Ok. Você não tem contrato, você não tem recibo, você não tem nada. Você é invasor. Durante 15 anos você fica lá, você também adquire a propriedade desse imóvel através da uso capião, pode ser feito. Cai para 10 anos se você deu função social para essa propriedade que ali estava abandonada, né? Porque se ninguém tirou você de lá, é porque estava lá abandonada mesmo. Você deu função social para a propriedade, que é uma exigência, hoje em dia toda propriedade tem a sua função social. Você plantou, você criou porco, você cuidou da sua família, você arrendou o pasto, você colocou gado, e é uma fazenda grande. Você, com 10 anos, mesmo sendo invasor, consegue fazer uso capião desse imóvel. Agora, se você tem justo título, ou seja, você tem um contrato de gaveta, você tem um recibo, então a gente fala que é uso capião ordinária. Aí você também pode fazer a uso capião transformando essa posse, que era só posse o que você tinha, não tinha registro, era só posse. Você pode transformar isso em propriedade com 10 anos tendo justo título. E nesse caso dos 10 anos, doutora, se tiver alguma construção nesse imóvel, muda? Veja bem, se houver construção no imóvel e tudo mais, mas vamos dizer assim que foi oriundo de um registro que não deu certo, aí cai para 5 anos, tá bom? E no caso dos herdeiros, que eles vêm a herdar um imóvel, que nesse caso já seria fruto de um uso capião, mas que ainda não foi regularizado. Esses herdeiros, eles assumem a posse do pai, do avô, por exemplo? Vamos lá. Então, aquelas escrituras antigas, principalmente, todo mundo ficava em comum, né? Vamos dizer que 4 irmãos compraram lá uma propriedade grande, sei lá o que de terra. E ficou lá uma parte ideal para cada um, ou cada um ficou, vamos dizer assim, esse aqui tem 25%, o outro tem 30%, o outro tem 50%, entendeu? Fechou 100%, mas em diferentes coisas. Mas não tem delimitado na matrícula que começa em tal ponto, vai até outro ponto, entendeu? Não tem ali a delimitação da propriedade de cada um, da parte de cada um. Quando eles falecem, os filhos, como é que eles vão herdar uma parte dela que eles não sabem onde começa e onde termina? Então, esses filhos, nesse caso, têm a oportunidade de regularizar essa propriedade também através da uso capião ou até de um desmembramento, né? Se for o caso. E o imóvel que ele é regularizado por uso capião, ele acaba tendo um aumento no valor do mercado? Sim, aumenta muito, gente. Então, por exemplo, um imóvel onde está registrado no nome da pessoa, que é a dona, ele vale 100%. Um imóvel onde o registro está no nome do João, mas quem está no imóvel, quem é o dono do imóvel, é o José, ele vale pelo menos 40% menos. Então vale a pena, né, doutora, regularizar os imóveis por uso capião? Vale muito a pena regularizar, gente, porque a uso capião, ela vai delimitar exatamente onde está o imóvel. Então, por exemplo, hoje em dia já existe para os imóveis rurais o georreferenciamento. Então, é tudo feito através de satélite. Todos os imóveis hoje em dia já são georreferenciados, quando é na área rural. E na área urbana também, às vezes, existe, comprou do João, nunca regularizou, está lá há 10 anos, tal, tem só a posse. Então, pode, em vez de desmembrar o imóvel, pode fazer uso capião, até porque esse é o necessário. Ou o proprietário já faleceu, não tem como encontrar mais. A uso capião, ela realmente pode salvar o problema que você tem no seu imóvel, regularizando ele, transformando esse imóvel em um imóvel que tenha maior valor, e não é difícil. Tem que seguir alguns requisitos e aí você pode estar consultando um advogado da sua confiança ou a defensoria pública, se necessário.
Acho que é isso, né, doutora? A senhora falou exatamente todos os requisitos, com excelência, doutora. Na verdade, os requisitos é a posse mansa, pacífica, pública, com o ânimo de dono pelo período necessário. E aí, lógico que tem os vícios, outro dia a gente conversa, mas é isso. Então, acho que vale a pena, procurem, viu? Respondido? Perfeito, doutora. Doutora, muito obrigada, viu, pela ajuda. Acho Eu que ficou mais agradeço. dinâmico. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham aproveitado muito o programa de hoje. Doutora Leila, uma sumidade aqui falando sobre direito trabalhista empresarial. E eu, com um pouquinho do que eu tenho de conhecimento sobre o uso capião, espero que faça diferença aí na sua vida e que você possa aí levar mais recursos, inclusive financeiros, para a sua família, seja na empresa ou seja aí na sua vida. Agradeço demais aos nossos parceiros de trabalho, o Estúdio Dona Isabel Rego, um beijo para ela e um beijo para o Joel Cruzariol, responsável aqui pela nossa maquiagem e cabelo, e também para o Dr. Olavo Costa, responsável pelo nosso sorriso, a Casa Comfort, tem todo o tratamento ali para quem está fazendo tratamento oncológico, tem todos os produtos, todos os cuidados, é uma casa de bem-estar. E para a Goldfinger, ótica e joalheria, responsável aqui pelos nossos óculos de grau. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Até semana que vem, se Deus quiser. Grande beijo.